que são as chamadas SRAG, né, as síndromes respiratórias agudas, né, que estão preocupando aí os médicos, também toda a estrutura de saúde do Rio Grande do Sul. Já são mais de 350 mortes aí no estado, né, e inclusive entre elas 15 mortes de criança, 15 óbitos de criança. Aqui na região, a gente dando uma pesquisada nos dados aqui, a gente já teve em 2025 25 hospitalizações, já tivemos 2 óbitos aí de influenza aqui em Ibirubá, e olhando os dados de 2024, durante todo o ano de 2024 foram 37 hospitalizações aí em referência a esse tipo de problema aí que é a SRAG, né? E a gente teve 6 óbitos em 2024 aqui em Ibirubá. Agora a gente está recém-iniciando, doutor Etiane, o inverno propriamente dito, né? Eu acho que fazem aí o quê? 2 ou 3 semanas que a gente está com frio um pouquinho mais intenso, né? E já estamos nessa situação aí que liga um sinal de atenção na Secretaria de Saúde. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Realmente, Cristiano, houve um aumento exponencial dos casos. A gente já havia percebido esse aumento desde o mês de março, ali final de março, em conjunto com os casos de dengue que tradicionalmente ocorrem nessa época, né? Uma doença sazonal geralmente ocorre em março, abril, até maio, né? Até a chegada do frio, a dengue acaba recrudescendo aí, mas teve um momento que as duas patologias estavam circulando juntos, o que confunde às vezes o diagnóstico. Alguns casos têm os sintomas bem semelhantes, né? Mas realmente os casos de influenza, tanto influenza A quanto influenza B, que hoje são essas síndromes respiratórias agudas graves, né, que as que levam à internação, a maioria é por influenza, né? Tanto influenza A, na sua maioria, mas algumas também pelo influenza B. São esses dois vírus que estão circulando, tanto que quando as pessoas fazem essa testagem nas farmácias ou nos postos de saúde, em conjunto é feita a testagem para o Covid. Nesses testes, geralmente eles um kit, né, que faz a testagem de Covid-19, influenza A e influenza B, praticamente zerados os casos de Covid. Realmente ele não está circulando assim como ele realmente um pouco deu uma sumida, ainda bem, né? Mas hoje a influenza, que ela é sazonal, ela é dessa época, né? Mas tem meses que circulam de forma mais intensa, tem anos que circulam de forma mais intensa, e como esse é um vírus mutagênico, que ele altera, por isso a necessidade da vacinação para a influenza C anual, porque ela é atualizada anualmente com as sorotipagens mais circulantes, né, e as que causam maiores agravos, que são contempladas nessa vacina, e elas realmente estão circulando bastante, né? A gente vê muitos casos que buscam atendimento, bastante surto em comunidade escolar, né? Muitas turmas aí com poucos alunos frequentando nos últimos dias por causa de muitos casos de influenza dentro das turmas. A gente tem que ter cuidado com a população internalizada, os idosos em lares, né? E o que a gente tem que cuidar, como tem muitas pessoas com o vírus circulante, muitas pessoas gripadas. Claro, uma pessoa rígida às vezes está com uma clínica leve até, que não chega a deixar essa pessoa acamada, essa pessoa em casa. Essa pessoa circula, acaba transmitindo para outra. E a gente sempre tem que ter aquele cuidado que durante a pandemia a gente começou a adotar, principalmente com aquelas pessoas mais suscetíveis a agravamentos, que é o idoso da idade avançada, a pessoa com doença crônica descompensada, ou o bebê recém-nascido, aquele bebê menor de 1 ano, 2 anos, que ele está ainda com o sistema imunológico em formação. Essa população, tanto é que esses são os grupos prioritários nos inícios das campanhas de vacinação. No início ela sempre prioriza essa parcela que tem mais chance de agravos, e a gente evitar, ou se vai visitar algum idoso, se a pessoa está resfriada, mesmo que não saiba se é um influenza, ou mantenha uma certa distância daquela pessoa, evite um contato próximo, ou use máscara na hora de visitar, higienizar as mãos, esses cuidados que a gente tinha tanto durante a pandemia, né? Que a gente aprendeu muitas medidas de higiene e, claro, consequentemente a gente ia perder isso. É difícil tu manter essa rotina, né? As pessoas queriam também mais liberdade para não ter esses cuidados, mas tem determinadas épocas do ano que esses cuidados têm que voltar, né? Tem que ter essa atenção
porque a gente vê o aumento em todo o estado, no país, inclusive, das síndromes respiratórias agudas graves, que leva a maioria à internação, alguns acabam indo para UTI, né, que necessitam de suporte ventilatório, né, que às vezes vão para No caso de Birubá, doutor, não atrapalhando seu raciocínio, né, dessas 25 hospitalizações desse ano, 7 precisaram ir para UTI. Precisaram de UTI, pegou 28%, quase, né? Mais de um terço precisou de suporte avançado, né? E isso reflete, inclusive, como nesses casos, muitos são crianças. Nós temos a questão de UTI. Hoje em dia, a UTI neonatais geralmente estão cheias, né? Não são muitas, né? Assim como as UTIs pediátricas são menos ainda, né? E geralmente estão com poucas vagas livres, né? Geralmente eles trabalham num limite. E quando há um aumento dessa necessidade de paciente com suporte de UTI, há uma dificuldade de conseguir leito. É uma angústia que o pessoal que faz a internação aqui no hospital, como nós não dispomos no Hospital Anísio de leitos de UTI, nós temos leitos de estabilização, né? Que é por um período até conseguir a remoção numa UTI móvel e chegar E às vezes surge vagas distantes, né? Porque como isso é um gerenciamento estadual, né? Que é o Gerint, né? Que é um sistema interligado que foi criado justamente para agilizar, mas ao mesmo tempo não necessariamente nós vamos ter na nossa nona coordenadoria, que é Cruz Alta, por exemplo, ali não tem nem UTI pediátrica e neonatal. Nesses casos já vão ou para outra, ou Passo Fundo, Santa Maria, já aconteceu de transferir pacientes para Uruguaiana, para a região da Grande Porto Alegre, e isso é um transtorno para a pessoa atrás de leito, às vezes tentando contato e nada de liberar leito, né? Assim como o leito adulto também, aumentou muito esse agravo, muitos leitos que estavam livres estão ocupados hoje com pacientes, são pacientes que não vão ficar 2, 3 dias, muitas vezes ficam semanas ocupando um leito de UTI e demora para a liberação desse leito, né? E isso aumenta inclusive o risco de mortalidade, que quanto mais tempo essa pessoa que precisa de um suporte avançado ficar longe dele, maior o risco de uma evolução para óbito. Tá certo. Doutora Etiane, é importante tudo isso porque tem várias coisas, né? Além dessa questão da influenza, né? Tem também um aumento significativo pessoal que tem esses problemas mais corriqueiros, né, respiratórios, por exemplo. A gente tem ouvido falar muito ultimamente da chamada que as crianças têm aqui, até anotei aqui o nome aqui para mim não me perder aqui, né, mas que são agora bronquiolite. Bronquiolite, isso, a bronquiolite ela é causada por vários vírus, né? É uma reação do brônquio, é um quadro de hiperreatividade, né, dos brônquios. As crianças ficam com tosse e dispneia. Isso acomete principalmente bebês pequenos, né, abaixo de 6 meses, né, e é um quadro bem dramático para um pai, para uma mãe que tem aquela criança. Nós temos bebês internados com bronquiolite, inclusive hoje, que são de Ibirubá, que foram transferidos, né. Ela está muito relacionada ao vírus sincicial respiratório, que também circula nessa época, mas também pode ser causada por outros vírus, também o influenza. Mas geralmente é pelo vírus sincicial. Inclusive vai ser ofertado, né, que ainda já há vacina para esse vírus sincicial, vai ser ofertada no sistema público a vacina para esses bebês, né, para recém-nascidos. Eu não me lembro qual é o esquema, se é a mãe que faz na gestação ou o bebê recém-nascido, que vai ser ofertado justamente para reduzir a morbimortalidade dessa faixa etária, né, que é a bronquiolite. E além disso, como você falou, é uma época que temos doenças respiratórias alérgicas também. Tem muitos pacientes asmáticos que descompensam em virtude do nosso clima. Nós tivemos semanas com muita umidade. Sim. Daí os ambientes ficam mais úmidos, há um crescimento de fungos, né, nos ambientes, que a gente vê aquele bolor na parede. Esse ambiente úmido, muitas pessoas descompensam seu quadro respiratório. Doenças alérgicas pela mudança brusca de temperatura, rinite, que a gente chama rinite vasomotora, essa rinite que é de pegar o frio, ou as pessoas que atacam da rinite da mudança brusca, que é bem comum, né? Faz aquele frio pela manhã, de tarde vai a 20 e poucos graus, e agora, mês de maio, nós tivemos dias assim, em junho provavelmente teremos também.
enfim, todas as doenças respiratórias, elas ocorrem mais, né, nessa época. Mas a gente sempre tem que cuidar. Se a pessoa tem febre, tem mal-estar geral, né? Porque a gente diz, uma rinite ou um resfriado comum, a pessoa vai estar com o nariz correndo, vai estar às vezes com tosse, mas ela vai estar bem, assim, ela realmente vai estar disposta. A febre é o primeiro fator, assim, importante que tu no começa... influenza. Geralmente tem uma febre alta, persistente, às vezes fica 3, 4, 5 dias com febre alta, diminui o apetite, a dor muscular, o influenza A, ele pode provocar o que a gente chama de miosite, que é uma inflamação muscular, a pessoa fica mais fraca, né? Fica debilitada. E o influenza, além de todo o agravo que ele causa da parte respiratória, ele é um fator. Se nós temos, por exemplo, 2 óbitos registrados já como causa influenza em Birubá, mas nós tivemos outros óbitos associados à influenza, que é um paciente, às vezes um paciente oncológico, que pega uma influenza e ele já está extremamente debilitado, acaba tendo infecções oportunistas, no momento que aquele organismo já está debilitado, combatendo um vírus agressivo, a bactérias que a gente acaba adquirindo dentro de um hospital ou no uso de um respirador, tem germes que podem associar ali, ou a bactérias que estão na nossa mucosa oral, nasal ali, que acabam crescendo por essa baixa imunidade, e são as infecções oportunistas, assim, que muitas vezes é o que causa o agravo, que aquela pessoa tem uma influenza, uma semana não melhora e começa a piorar. Às vezes é uma infecção bacteriana associada, né? Que daí, nesse caso, o influenza às vezes está associado àquele... Além do descompensar, né? Como eu falei, doenças crônicas. A pessoa é uma pessoa que tem uma cardiopatia isquêmica, que tem as veias do coração entupida, pode descompensar e ter um infarto. A pessoa que pode fazer um edema de pulmão, pode uma liga no pulmão. Enfim, várias doenças outras que o paciente diabético fica descompensado, porque tu está num processo de agressão ao teu organismo está todo alterado, está estressado, está inflamado, daí tu predispõe à piora de outras doenças. Certo, daí tu que acaba... às vezes o influenza está associado, a pessoa acabou morrendo de um edema de pulmão, mas como diz, o pontapé inicial foi aquela infecção pela influenza. Certo. Doutor, eu sei que a gente tem pouco tempo, que o senhor tem uma reunião logo mais, mas a gente achou importante igual manter essa entrevista para a gente trazer. Quais os cuidados, doutor, que eu acho que essa é a parte mais importante, né? Isso, a gente sabe como é que é, né? Mas quais os cuidados? Eu vou só compartilhar com o senhor uma situação minha, porque eu acho ela, e eu sempre foco nessa questão das crianças, né? Por exemplo, os meus gêmeos, eles têm 2 anos. Então, ano passado, a gente levou eles na escolinha, eles pegaram tudo que podia pegar e mais um pouco, né? E aí, esse ano, a gente tomou a decisão, nós não vamos levar, né? E eles não precisaram, doutor. Não precisaram ir. Fomos no médico 1 ou 2 vezes ali, mas por essas coisinhas corriqueiras, de susto de pai mesmo, né? Deu escorreu aqui, deu uma tossezinha aqui, acolá e tal, né? E a gente percebe, e a gente recebe os recados, às vezes, da escolinha, que tá demais dentro da educação infantil, né? Esse problema. Como é que a gente consegue... lá com a criança que está indo lá, porque a criança não vai passar álcool gel na mão e talvez a cuidadora lá não vai ter perder esse tempo em fazer isso, tem tanta coisa que tem, eu sei como é difícil a vida dos cuidadores da creche lá, né? Tem esse fator das crianças que elas podem trazer, né? E elas podem levar também, né? Vai e vem, né? Exato. A criança tem uma característica, ela transmite por mais tempo o influenza, né? Às vezes ela fica mesmo quando ela já está melhor, às vezes a criança já passou o período febril, já está disposta, mas muitas vezes ela está excretando o vírus ainda, né? Daí acaba transmitindo, porque é difícil a criança não ter contato com outra, né? Eles brincam, eles trocam brinquedos, eles têm muito contato, um contato muito próximo, e isso facilita. As medidas que a gente tem que tomar realmente a higiene, é importante a higiene da mão, arejar ambientes, né? Fazer a higienização do ambiente, e principalmente arejar, porque a gente no inverno a gente quer ficar mais fechado, mas quando puder abrir, circular aquele ar, né? Pegar um pouco de sol no ambiente, isso é importante. Aqueles cuidados, por exemplo, se a criança está febril, está naquela fase bem crítica, é melhor não levar na escola naquele dia, não só por causa da transmissão, mas a gente sabe que uma criança, quando ela está doente, ela quer a mãe, ela quer o pai, ela quer ficar em casa, e isso ajuda na recuperação, inclusive, de uma criança, né? E, claro, o cuidado, a higiene das mãos, a questão, como eu falei, de não visitar pessoas que se está gripado, está com febre, não vá visitar
um local que tem alguma pessoa, uma criança que esteja mais suscetível a agravar. Esses cuidados que a gente adotou tanto durante a pandemia que hoje se perdeu, né? A gente ainda nas unidades de saúde, quando chega um paciente com quadro de respiratório, a gente está disponibilizando máscara para aquele paciente, né? Porque a gente, nas unidades de saúde, elas estão sobrecarregadas com quadros respiratórios, mas ao mesmo tempo nós temos vários outros pacientes ali, temos pacientes oncológicos, temos pacientes crônicos que fazem sua rotina ali, que demandam também atendimento. E eles, como a gente não tem setores mais isolados para atendimento de quadro respiratório, acabam sendo, a sala de espera é a mesma, o consultório é o mesmo, a gente tenta adotar essas medidas. Uma das medidas que a gente tem disponibilizado para o paciente, quando ele está na triagem, quando ele está, é disponibilizado, não é obrigatório, mas é disponibilizado, é pedido que a paciente fique, quando estiver na unidade, use a máscara até para proteger as outras, se a pessoa está realmente com um quadro transmissível, não transmitir para os demais pacientes e até para os profissionais de saúde que estão ali atendendo aqueles pacientes. Da ponta de cá já falamos na criança, né? Agora vamos para a ponta de lá, né? Os idosos, né? Que também a gente tem que ter o cuidado. E falando em idoso, agora ele vai ficar bravo comigo. Está na linha conosco aqui o Ademir Roque Camargo. Boa tarde, Camargo. Ele já respondeu a minha pergunta. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, doutor Michele. Ele já respondeu a minha pergunta. O cuidado era esse que eu tenho visto muita gente com máscara, doutor, mas o senhor já respondeu aí. Um abraço para o senhor, eu sei que o tempo tá curto, o senhor tem compromisso aí. A minha pergunta era essa. E o cuidado que tem que ter com os velhinhos, assim como eu, tá? Obrigado, Cristiano. Abraço. Abraço, Camargo. Valeu, Camargo. É um pouco essa questão, a gente tem visto e até tem uma síndrome de pânico de algumas pessoas, né? Eu fui essa semana ali no postão, aí tinha 2 ou 3 pessoas de máscara, né? E daí minha esposa disse, não chega perto, disse, mas Kátia, pelo amor de Deus, se a pessoa está de máscara, ela está preocupada com a gente, né? Essa é que é a questão, né? Não é que ela está muito doente, né? Ou não, tal, a gente tem disponibilizado justamente por isso, porque vai pessoas, a gente tem idosos, eu tenho pacientes que têm 95, 96 anos e vão na unidade de saúde. Claro, esses pacientes muitas vezes a gente atende em casa, na nossa visita domiciliar, mas muitos gostam, muitos estão muito bem de saúde para ir. Mas a gente tem que ter um cuidado, zelar por eles também, né? Daí essa é uma medida que a gente tem adotado lá para ajudar, né, a reduzir pelo menos que a pessoa que vá na unidade não seja contaminada lá, né? Porque lá onde tem muita gente, realmente vai ter muita gente com... Além dos trabalhadores da pessoa, a gente recomenda que a pessoa, naquele período de transmissão, use, pelo menos quando vai ter contato com outras pessoas, evite frequentar ambientes com outras pessoas, ambientes fechados, né? Porque a cadeia da transmissão vai continuar tendo dentro, tu não encerra aquela cadeia de transmissão, né? Porque o vírus, ele vai de 5 a 7 dias no organismo ali, a transmissão, depois ele não há uma transmissão mais, né? Por mais que a pessoa persista com a tosse, muitos pacientes estão desenvolvendo uma tosse persistente, semelhante a uma bronquite pós-influenza, isso é bem comum. A pessoa fica com aquela tosse, já diz, tive uma gripe há um mês e não para de tossir, você tem que tratar aquela tosse. Alguns pacientes é necessário usar bombinhas, algumas medicações inalatórias para resolver aquela tosse, porque muito desenvolve realmente essa bronquite, né, pós-influenza. Principalmente quem já tem algum tipo de situação já fumante, tem uma tendência, né? Exatamente. A pessoa já, como eu falei, o paciente que tem asma e tem influenza, ela, além do influenza, ter todos aqueles sintomas relacionados ao quadro gripal, ela pode descompensar a asma, né? Daí, às vezes a pessoa estava controlada, usando só a bombinha de controle ali, não precisava usar o que a gente chama da bombinha de resgate, aquela para crise, ela volta a usar da crise, porque descompensa. O Leonel Lopes Pereira está perguntando aqui, doutor, uma pergunta para o doutor, quem já fez a vacina da gripe, isso ajuda bastante na questão da influenza ou não? Ajuda, sim. A vacina da gripe hoje, disponibilizada no Sistema Único de Saúde, ela contempla 3 vírus, né? São 2 serotipos A e um B, que é os que os mais graves, assim, né? Que é sempre feita uma avaliação dos casos dos vírus que mais circulam, e sendo aqui ainda mais daqueles que mais agravam. Quando a pessoa faz, ela está protegida daquele. Não está livre de ter gripe. A pessoa pode, porque são vários vírus que circulam. Alguns deles não estão na vacina. E a influenza, só para o pessoal entender, talvez eu até tenha equivocado, doutor, a influenza é a gripe. É a gripe. Porque a gente tem o resfriado comum, que é como eu falei, aquele quadro que a pessoa não chega a fazer uma febre alta, não chega a fazer mal-estar geral, a pessoa não fica de cama. A gripe é uma doença sistêmica, não é só uma doença
trato respiratório, ali, é uma doença sistêmica que debilita a pessoa. A gripe, né? A gripe é o H1N1, H3N2 e o influenza B. São as três, né? Um chamado de gripe suína, teve várias denominações, né? Para ela, assim, mas é essa gripe que em 2009 já teve voltou, né? Com tudo ali. A vacinação da gripe, ela já ocorre no Brasil desde 99, né? Foi no tempo, se eu não me engano, 91, 99 era o ministro, era o Adib Jatene, no governo FHC. Foi ali que começou. Desde lá sempre teve as teorias que foram feitas, vacina, ela podia causar mal para o idoso, né? As primeiras vacinas, elas provocavam mais sintomas na fase imunológica. Hoje as vacinas são feitas com vírus inativos, quer dizer, tu fizer a vacina, tu não vai gripar da vacina, porque ela só estimula seu sistema imunológico a formar anticorpos. Ela é um vírus inativado, né? Uma partícula do vírus, para induzir a imunidade. A pessoa, mesmo tomando a vacina, ela pode ter quadro gripal. Inclusive, a pessoa faz a vacina e pode ter influenza. Mas a maioria, na sua grande maioria, é autolimitada. Vai ter 2, 3 dias de sintomas e não vai agravar, não vai internar, não vai. Tanto que os óbitos registrados eram de pacientes que não receberam a imunização. Né? A maioria das internações são pacientes não imunizados. Mas, claro, tem pacientes que mesmo imunizados têm uma deficiência imunológica, um paciente que está fazendo uma quimioterapia. Esses mesmo assim tem que ter um cuidado. Além da vacina, eles têm que cuidar para não se expor ao vírus, porque mesmo vacinados eles podem agravar. São camadas de proteção, né? A vacina da gripe, ela justamente é para evitar o agravamento. Ela também protege de não ter. A gente tem nós, como profissionais de saúde, que temos contatos diários, atendemos diariamente pacientes com influenza e não adoecemos, porque nós fizemos lá no início. Eu sempre sou o primeiro da fila lá a fazer a vacina da gripe todo ano. Não pego gripe, mas mesmo assim tem exposição, tem muito contato, porque atendo pacientes com gripe, né? Na fase de transmissão. Mas, como eu te digo, é um cuidado. E é outra coisa, tanto que cada ano mais a gente está pedindo para antecipar. O Ministério tem atendido isso. A gente começou final de março esse ano, porque antes faziam muito tarde. Daí o vírus já estava circulando, porque demora um mês, em média, 3 a 4 semanas, para o teu sistema formar teus anticorpos e te proteger ali. Tá pronto para enfrentar o vírus. E daí tem essa lacuna, e às vezes o vírus tem um pouco essa ideia, né, doutor, que botou a vacina no braço e já pode sair, né? Eu digo, o teu sistema vai estimular o teu sistema imunológico em questão de 3 a 4 semanas. E por isso que se cria essas ideias, digamos assim, esses mitos, né, de que eu me vacinei e me gripei, eu me vacinei e fiquei pior. Muitas vezes, né? Como a pessoa vacina na época que o vírus já está circulando, tipo a pessoa fizer hoje existe uma grande possibilidade da pessoa se contaminar. Tem muita gente com influenza transmitindo aí. Daí a pessoa faz a vacina hoje, daqui 2, 3 dias desenvolve uma influenza, mas não porque ela fez a vacina, mas sim porque ela está em contato também com influenza e a vacina ainda não deu chance do seu organismo ficar preparado, né? Mas como a procura foi muito baixa, né? Inclusive principalmente nos grupos de risco. Hoje a gente tem até a população geral, que não é contemplada na primeira etapa, é a que mais procura. Paciente, a faixa etária adulta, né? Paciente que não era contemplado, depois de um certo período a gente é liberado, o Ministério da Saúde libera, justamente para não haver desperdício, não perder essas doses, né? E hoje essas pessoas que estão se vacinando, pessoas que estão nessa faixa etária, na idade que deveriam ser contemplados sempre, mas em virtude do número limitado de doses não são. Mas, por quê? Porque os grupos prioritários não estão procurando. Hoje o nosso grande problema da procura não é da população geral, é sim os grupos prioritários, que é o idoso, a criança pequena, o bebê. O bebê ainda vai bastante, né? Porque como eles têm as vacinas corriqueiras ali, aqueles menores de 2 anos estão naquela fase das vacinas do calendário vacinal ali da criança, acabam oportunizando quando eles vão fazem a da gripe. Mas o idoso está uma dificuldade, realmente, a gente tem feito, o pessoal do setor de imunizações da Secretaria tem indo atrás, tem feito... Mas isso é fruto da desinformação ou outros fatores? São vários fatores que contribuem. Já havia uma queda da adesão de anos. Depois teve a pandemia, caiu mais ainda, né? E como teve anos que não se falava muito, nós tivemos 2 anos que era só Covid, ninguém falava da influenza. Realmente, o ser humano ele trabalha com a notícia, é bem isso. A gente precisa tá noticiando que está tendo internação, senão a pessoa parece que não
Mas quando a gente vê que a procura aumenta quando começa a dar caso, começou a dar... Um amigo teve um caso e ficou ruim, a pessoa já se assusta e procura. É no medo que as pessoas acabam procurando, né? Mas talvez tenha que rever a forma de buscar isso, de divulgar isso, porque realmente a baixa cobertura, ela tem um impacto na saúde, sem dúvida, né? Que a gente comentou aí da questão da internação, de tudo. E ela tem um impacto, quando tu pega uma influenza, muitas pessoas têm que faltar ao trabalho, né? Na economia. Ela tem um impacto na questão trabalhista e na questão econômica, né? Que tu pega uma empresa grande com 30% dos funcionários, às vezes, com quadro de gripe, que desses 15% estejam afastados, é 15% da mão de obra que tu perde, às vezes, por 5 dias, de uma doença imunoprevenível, né? Que tu consegue, através da vacinação, evitar que a pessoa tenha aquele quadro grave que tem que afastar aquele período do trabalho, né? Doutor, e aí, quando o problema já chegou, as pessoas ficaram doentes e chegam lá, como é que está hoje a estrutura, né, da Secretaria de Saúde para receber essa questão desse aumento de casos? A gente tem aquele primeiro atendimento que acontece muitas vezes lá no ESF, né, lá no postinho do bairro lá, e eu quero mandar um abraço aqui para o nosso ESF ali do bairro do Jardim, sempre muito carinho atendendo. O postão, muita gente acaba não indo, né, no ESF, tem a cultura de ir no postão, eu vou lá porque o doutor Etienne está lá, ou tem um médico de preferência e tal. E o nosso hospital que acaba pressionado também, né? Nós temos poucos leitos e aí aumenta a hospitalização, daqui a pouco uma outra situação mais grave acaba também, né, tendo dificuldade ali, tem que transferir todo aquele problema, né? Como é que a gente consegue, assim, fazer essa matemática fechar, assim? Hoje está conseguindo levar e tal, ou já está pressionado? Não, tem conseguido atender essa demanda, né? Mas realmente ela aumenta, ela sobrecarrega, né? Acaba as unidades ficando com mais atendimentos, né? Às vezes tu acaba não atendendo adequadamente aquelas outras doenças que também demandam nossa atenção, né? O plantão do hospital acaba ficando sobrecarregado, e principalmente em certos horários, né? Se tu pegares ali após o fechamento das unidades, à noite, fim de semana, né? Isso sobrecarrega até nós estamos ainda estudando alguma coisa diferente nessa questão aí da Secretaria de Saúde até. Acho que teremos novidades em breve, aí acho que nos próximos dias já vamos anunciar algumas novidades voltadas para esse atendimento de doenças respiratórias, né? Porque o Estado está cobrando isso, o Estado está também aumentando repasses para atendimento das doenças respiratórias, né? Esse programa do inverno, do gaúcho aí, né? E há uma procura, daí a ideia realmente é diminuir essa sobrecarga, principalmente dessas doenças respiratórias no hospital, né? No atendimento lá no Hospital Energias, né? Porque a gente sabe que quando está tranquilo o plantão lá, tudo bem, né? A pessoa... Mas a gente sabe como é um hospital referência, nós temos muitas estradas na região aqui, às vezes dá um acidente, um quadro grave, o plantonista está envolvido, que ele acaba acumulando consultas, né? Que não são urgentes, né? Mas que demandam um atendimento, e às vezes tu está envolvido numa emergência lá, nós temos que ter alguma alternativa para isso. Isso está sendo pensado, né? E realmente as unidades estão mais sobrecarregadas, a gente vê no postão, quem for lá, o está sempre cheio, né? Estamos com bastante profissionais, isso é bom, né? Nós temos temos pediatras, mas mesmo assim, com bastante profissionais, são todos cheios sempre com atendimento. Não há período ocioso para profissional lá, todos estão sempre atendendo e, na medida possível, estão tentando atender todo mundo. E a gente em Birubá, né, doutor, a gente tem essa situação toda assim, a gente saiu ali de uma preocupação gigantesca com o aumento de casos da dengue, daí agora a dengue sai do mapa, tá por aí e tal, mas eu acho que não, agora com o frio eu acho que os mosquitinhos vão tirar umas férias aí, né, e aí começa essa e depois volta a dengue de novo lá no verão e nunca para, né, doutor, nunca para, é loucura, né. É uma rotina, a gente sempre dizia, agora vai acabar a dengue, mas mesmo assim nós registramos 2 casos de dengue na semana passada, né? E a gente até fica meio assustado, porque era um período bem já frio, que teoricamente em outros anos a gente já não notificava. Mas lembra que no ano de 2023, se eu não me engano,
Foi o único ano na série histórica do estado, né, da parte epidemiológica ali, que nós tivemos registro de dengue no estado do Rio Grande do Sul em todas as semanas epidemiológicas. Quer dizer, inclusive no auge do inverno de 2023, teve caso de dengue. Não no nosso município, mas no estado, né? Foi um fato que nos assustou, porque isso só percebia em estados com clima mais tropical, né? Não subtropical como é o nosso Rio Grande do Sul, com estações bem definidas, né? Nós tinha aquela tranquilidade em relação à dengue no inverno, e agora nós estamos cada vez mais atentos, que nós temos uma infestação muito alta, né? Agora está melhor controlado, foi feito um trabalho grande, mutirões, foi feito um trabalho muito bom da vigilância sanitária nossa e da vigilância epidemiológica no controle, né, dos vetores, né, e junto com a gente teve que, muitas vezes em loco, a coordenadoria esteve aí, fizemos uma aplicação de inseticida, já está se pensando, eu faço parte do comitê da dengue, nós já estamos preocupados, nós não deixamos de nos reunir, vamos nos reunir a cada 2 meses, agora durante o inverno, já estamos traçando também as políticas para, quando voltar a circular os casos de dengue, que a gente não quer repetir, né? Não quer que tenha caso, mas o grande objetivo hoje da dengue, como o estado está infestado, dificilmente vai se livrar da dengue, da doença dengue, mas a gente não quer registrar óbitos. Em 2023 nós tivemos quase 1.000 casos e 5 óbitos. Esse ano nós já estamos com quase 150 casos, passamos de 150 casos e não registramos nenhum óbito, né? Isso que a gente sabe que se a gente não consegue evitar a doença, primeiro a gente queria evitar o mosquito, nós vamos por etapas. A ideia inicial era não ter mosquito, agora isso nós não conseguimos. Nós conseguimos controlar a população de mosquitos. Mas daí, não conseguimos controlar a população da cidade, então cuidar do seu crescendo entorno. E agora tu tem aquela preocupação, diminuir o agravamento, atender com atenção, mas o principal objetivo hoje no estado da dengue, é evitar óbitos. A coordenadoria nos cobra, o estado cobra as coordenadorias para não registrar óbitos. A gente tem que ter aquela atenção para diminuir a questão da mortalidade por dengue. Como a gente não vai se livrar da doença, do mosquito, pelo menos vamos tentar não salvar deixar vidas, que ela né? evolua da forma mais desfavorável. Doutor, estouramos nosso tempo aqui, não por nós, mas pelo seu compromisso, já é 1h15 aí quase, né? E a gente sabe, tem que respeitar, porque o senhor, quando tem que ir para a reunião, é porque é coisa importante, né? Agradecer a sua presença aqui e também a gente está com vacina disponível, como é que está? Está disponível em todas as unidades de saúde. Para todos os públicos agora? Para todos os públicos. Quem quiser se vacinar, para quem a vacina está disponível nas unidades de saúde, procure as unidades de saúde, temos dose, foi feito inclusive no outlet, lá estava a equipe lá disponível. E é importante, né, doutor, por exemplo, digamos que eu tenho lá em casa um idoso, né, tenho lá, mesmo vacinado, tudo mais e tal, se eu posso me vacinar para aumentar essa bolsão de proteção, para né, não levar ainda, o vírus, né? para aquele idoso, isso ajuda também, Cristiano, é importante. Doutor, muito obrigado pela sua presença agradeço. Aqui em off, depois eu vou tentar ver se eu cutuco, saber qual é que é essas mudanças que vamos ter aí na secretaria, para a gente dar o furo de reportagem, brincadeira. A gente sabe que a equipe está sempre trabalhando, um abraço para Joyce, para toda a turma lá que está sempre dedicada a cuidar da nossa saúde, e para o senhor, sem palavras, né? Aqui os comentários eu poderia lê-los aqui, mas vou deixar aqui porque o senhor está com o tempo estourado aqui, mas todo mundo deixando um abração aqui, né? Que tem o reconhecimento da importância que ter o senhor aqui na nossa saúde pública e o quanto isso é importante. A palavra final é sua. Obrigado, Cristiano. Agradecer o espaço, como sempre, nos está disponível. Agradecer o meu amigo Camargo aí pelo convite. Camargo, né? que mandou uma mensagem no WhatsApp aqui. Avisa ele que ele vai se atrasar para a reunião. Um abração, Camargo, aí sempre à disposição, né? E dizer para as pessoas que quem precisar do atendimento, procure as unidades de saúde. A influenza não é uma doença tão simples, assim como a dengue, às vezes precisa de um cuidado, o tratamento, há uma medicação disponível mas ela tem que ser usada no início do quadro, né? Nos primeiros 48 horas para ter uma eficácia adequada. E quem puder procurar, está disponível a vacina da gripe de forma gratuita, segura nas unidades de saúde. Procure. Tá certo. Doutor Etienne Messerschmidt, né, o nosso médico aqui da Secretaria